Agora, existem grupos que fazem reuniões mediúnicas em uma residência, grupos fechados que estudam, amigos. Isso procede, não deve ser feito? O ideal seria que se reservasse um espaço próprio para esse tipo de atividade. Merece recordar que nos começos do movimento espírita, porque não havia instituições hábeis para esse mistério, realizavam-se as sessões no ninho doméstico. Mas hoje que nós dispomos de melhores possibilidades, convém que a reunião mediúnica seja realizada no lugar próprio. E por quê? Os espíritos nobres trazem aparelhos próprios para as intervenções cirúrgicas em desencarnados, como também nós outros. Ademais, os espíritos sofredores que são convidados para o atendimento, muitas vezes, quando não encontram a possibilidade, à semelhança do que acontece na Terra, ficam no local. Muitos pacientes vão a qualquer hospital e, não encontrando vaga, fica na cercania. Então, no lar pode acontecer que alguns desses espíritos permaneçam, o que geraria uma psicosfera negativa. Por certo, os espíritos nobres, sabendo da impossibilidade, procuram asepsiar o ambiente, melhorá-lo depois dos trabalhos. Mas como hoje, principalmente no Brasil, é muito fácil reunirem-se várias pessoas e conseguirem um local próprio, será ideal que a reunião mediúnica seja num espaço especializado. É muito comum entre jovens aquela brincadeira do copo, do compasso. Seria uma espécie de reunião mediúnica? E quais os perigos desse tipo de brincadeira? Essa experiência atrai espíritos também frívolos, porque a questão das comunicações mediúnicas estão dentro deste parâmetro. Afinidade, sintonia. Se o objetivo de qualquer busca de natureza espiritual é nobre, vêm espíritos bons. Mas se se trata de uma brincadeira, de uma curiosidade, vêm também aqueles espíritos que são fanfarrões, perturbadores, que se comprazem zombar da nossa ingenuidade. E, invariavelmente, essas experiências que podem ser bem intencionadas sempre derrapam em perturbações e, às vezes, em transtornos obsessivos. Lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, que foi o centro espírita que você fundou, vocês têm uma rigidez muito grande na condução da reunião mediúnica. Então, eu gostaria que você explicasse como se desenvolve a reunião mediúnica lá e por que essa rigidez. Como nós nos encontramos sob a direção de entidades superiores, que são muito ocupadas, porque têm uma programação adrede elaborada, que eles não podem perturbar, nós nos submetemos a esse trabalho dentro da pauta que nos foi estabelecida. Para que se participe das nossas reuniões mediúnicas, faz-se necessário inicialmente conhecer o Espiritismo. Através dos cursos que são ministrados da doutrina e da própria mediunidade, os candidatos preparam-se. Logo depois, assumem o compromisso da assiduidade, da pontualidade e do esforço que devem fazer para permanecer numa situação de equilíbrio. Nós não podemos vigiar a conduta mental e moral dos indivíduos, mas podemos pelo menos controlar o comportamento dentro desse nível de presença, de horários, de circunspecção, de conduta. Então, os bons espíritos nos recomendam que nos dias das mediúnicas não deixemos de preparar-nos adequadamente. Ideal é estarmos preparados sempre, porque esse é o objetivo do Espiritismo, a transformação moral do indivíduo para melhor. Alguns argumentam, muito bem, e se alguém está necessitado de apoio, porque é médium, está com transtorno, como esperar tanto tempo? Primeiro, modificar o transtorno, procurar corrigir a distonia nervosa, receber a assistência psicoterapêutica dos passes da água fluidificada, da transformação moral, ouvir as mensagens espíritas, já são técnicas de natureza curativa, em que o indivíduo melhorando-se, liberta-se daquela influência perturbadora. E se trata de mediunidade, primeiro conhecer o que era mediunidade, para poder depois exercê-la. Como exercer algo que não conhece? Então, nós somos realmente um tanto rígidos, objetivando resultados que têm sido sempre opimos. E a aplicação de passe no médium durante a comunicação? Existe uma discussão se isso é viável ou não? O que você explica a esse respeito? Não vejo por que a aplicação do passe no momento da comunicação. O médium deve estar equipado de valores para poder entrar em perfeita sintonia com o comunicante.
E o seu guia espiritual não irá permitir que haja uma comunicação que lhe desestruture os equipamentos mediúnicos. Posteriormente, pode-se e às vezes deve-se aplicar o passe, quando o médium entra em exaustão, quando ele perde muita energia, mas o ideal será que esses passes sejam ministrados após o término da reunião. Melhor dizendo, no instante que nos preparamos para terminar a reunião, aqueles que se apresentem mais debilitados podem solicitar, ou o passe coletivo. Durante a prece, todos nos restauramos, para evitar também essa dependência. Se em toda comunicação desgastante o médium vai receber o contributo de um colaborador passista, ele vai criar um condicionamento perturbador, porque ele deve ter recursos próprios para a autorrecuperação. Não é difícil alguns confrades espíritas desistirem do trabalho na reunião mediúnica quando são ameaçados por espíritos de perseguição ou da própria família. Não existiria uma proteção dos mentores para que isso não ocorresse? Isso não ocorre. A ameaça é natural que seja feita. Eis uma das razões por que, antes de participar da reunião mediúnica, conheço o Espiritismo, para saber que somente nos acontece aquilo que está na pauta das nossas necessidades evolutivas, para ter consciência da lei de causa e efeito, para estar perfeitamente estruturado para arrostar as consequências da sua decisão. Imagine-se alguém que se candidata ao emprego e teme exercer o emprego. Outrem que deve realizar uma atividade fora da sua comodidade e receia os incômodos da viagem. Ao assumirmos o compromisso com uma atividade mediúnica, equipamo-nos de conhecimentos interiores e resistências para podermos superar essas influenciações negativas, essas ameaças que são perfeitamente compreensíveis. Não podemos entender que os espíritos inimigos sejam gentis conosco. Nós, sim, deveremos ser gentis com eles. E se o indivíduo, por medo, em face de ameaça, abandona a atividade, é porque não está preparado para ela. No livro Qualidade da Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, existe a afirmação de que numa reunião mediúnica, quem não ajuda, atrapalha. Por que dessa afirmação? E eu gostaria que você explicasse um pouco desse projeto. O projeto Manuel Filomeno de Miranda é constituído por um grupo de 3 companheiros de nossa casa, que há 30 anos, ininterruptamente, estuda a codificação, as obras de André Luiz, de Ivone do Amaral Pereira e de Manuel Filomeno de Miranda especificamente. Genericamente, estudam as obras complementares da doutrina. E esses amigos especializaram-se nessas atividades, porque participam de reuniões mediúnicas há mais de 30 anos. São dedicados trabalhadores cuja vida moral e mental é doutrinária. Por que aquele que não ajuda atrapalha? Porque sendo uma reunião eminentemente de sintonia psíquica, quando o indivíduo cochila durante a reunião, quando ele desvia a mente, é claro que ele está gerando uma distonia para o grupo. E então, desta forma, ele está atrapalhando. O que é ser um bom médium? O bom médium é ser um indivíduo consciente da sua responsabilidade. Allan Kardec definiu muito bem, não é aquele que recebe apenas os bons espíritos, mas aquele que tem a facilidade para as comunicações. Ser um bom médium significa ser um médium de qualidades para poder ser permeável aos espíritos de variada denominação e ordem que por eles se comunicam. Daqui a pouco nós voltamos com as respostas do Divaldo para os telespectadores que mandaram suas perguntas aqui para o programa. Não saia daí, porque ele pode responder a sua pergunta. E para você que está nos acompanhando pelo Hot Site, clique no bloco C